E o Senhor me soltava alguém ali na congregação do sítio Carpina e dizia para mim: escutei a tua oração e me agradei. No tempo, vou preparar uma joia do meu jardim, que é de uma terra que tu nunca pisaste. No meu tempo, vou eu marcar o encontro. E passou-se os dias, e Deus usou novamente mais uma pessoa. Quando eu estava com 18 anos, o Senhor usou novamente e disse a mim, usou a minha avó, pois ela não está aqui hoje, e minha avó olhou para mim e disse assim: Deus vai conceder o desejo do teu coração. Porém, no meio de quando ele conceder o que deseja o teu coração, a escolha que tu vai fazer é a escolha dele. E eu fiquei assim olhando para ela, e ela ainda completou. O Senhor vai concretizar, vai conceder, mas a obra que Deus tem na tua vida é muito mais na presença dele do que as coisas que estão lá fora. Irmãos, e passou-se, eu passei nos 2 vestibulares e fiz a matrícula dos 2. E dei um curso em ação de graças na minha casa, que agora no mês de fevereiro, no dia 4 de fevereiro, está fazendo 4 anos que eu ofertei este culto à tarde na minha casa. E eu disse, eu passei no curso que desejava o meu coração, que era o curso de psicologia, da Universidade Federal, perto da minha casa, o curso dos meus sonhos, mas eu esqueci a palavra que o Senhor tinha dito à minha avó. Já da minha avó e dedico a mim. Irmãos, e quando foi naqueles dias, eu disse aos meus pais, eu não irei para Nazaré da Mata. E naquele culto, o Senhor usou um dos nossos diáconos na palavra, e quando terminou a palavra, ele segurou na minha mão, e ele disse, você vai mais adiante. Porque lá, Deus vai te surpreender. Aleluia! Esse Deus é grande, irmãos. Aleluia! E no outro dia, eu fui, porque a aula começava no dia 5 de fevereiro, e eu fui na universidade ali, em Nazaré da Mata, e tinha 60 pessoas lá na classe. Das 60, eu acredito que eu falei com uma grande parte, né, daqueles que estavam na minha sala, pois quem me conhece sabe que eu estou falando mesmo. E eu falei com todos, e eu conheci a minha esposa. Naquele dia, eu falei, oi. Mas também, a gente não conversava muito, e foi começando o curso, e quando deu um mês, a gente pagava uma taxa de R$150, e eu disse, quando as aulas começaram a federal, eu não vou continuar lá. E Deus fez um mover muito grande, e colocou um ônibus de graça. A prefeitura de Jaboatão colocou um ônibus de graça, 0,800. Aí eu disse, eu vou ficar até junho. O primeiro semestre eu fecho, quando eu terminar eu tranco e fico só na Universidade Federal. Mas aí o Senhor me deu muitos amigos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E ele começou trabalhando, e logo eu conversei com o meu presbítero e disse a ele, irmão, eu vou me ausentar dos trabalhos da igreja, porque à noite a igreja, eu sempre quando tinha oportunidade de dizer, igreja, irmãos, eu não estou cooperando porque eu estou fazendo a faculdade, e a igreja orava por mim, a igreja compreendia o nosso presbítero. Mônica diz, Jesus sabe, eu sempre conversava com ele, mas também, irmãos, no primeiro período,
que eu recorri a algumas pessoas, uma das pessoas ao nosso presbítero, e disse a ele, irmão Jurandir, ore por mim. E eu só dizia à igreja, ore por mim. Ore por mim. Aleluia. E depois de 12 anos, eu fui ao ciclo da oração, no final do período, quase no final do período. E quando eu cheguei lá no sítio Carpina, Deus levantou uma jovem com autoridade, e ela chegou perto de mim, estendeu as mãos sobre a minha cabeça, e ela disse, o Senhor dizendo ela, estou eu fechando a porta, estou eu abrindo porta dentro de porta, 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 porta e porta. E chegou o tempo de eu marcar o encontro, que eu te falei neste lugar há 10 anos atrás. E o Senhor dava aquela jovem e dizia, vou preparar tudo. Será tão rápido que você não vai nem sentir. E muitos vão perguntar como foi. Como é isso? Como é que pode? E quando alguém perguntar, diga assim, foi eu que fiz. Está alguns jovens que estavam lá naquele dia, que estão aqui neste curso e escutou esta palavra. E à noite, eu troquei de roupa, não troquei de roupa, fui direto do sítio da oração, para Nazaré da Mata, e era no dia de quarta-feira. E quando eu cheguei em Nazaré, irmãos, eu me atrapalhei com alguma coisa, e cheguei tarde, e era prova. E a irmã Maíla também se atrasou naquele dia. E nós não conversávamos, interessante é que nós éramos na mesma sala, e nós não conversávamos muito pela quantidade de pessoas. E naquele dia, o professor disse, a prova é em dupla. Tira essa cabeçona da frente. E vocês são as últimas duplas que chegou e só tem vocês dois para fazer a prova. Aí eu olhei para ela e eu disse, só tem a gente, então vamos. Aí ele deu uma prova a ela e deu uma prova a mim. E aí nós começamos a responder e teve uma questão que Maíla disse, não é esta. Só que cada um podia responder a sua, mas podia consultar. Aí eu disse, olha, eu sou um pouco teimoso, eu disse, olha, mas a minha está certa. Aí eu disse, aí ela está certa. E depois daquela prova, aí eu já comecei a olhar diferente. Aleluia, glória a Deus. Deus tinha dito que ia marcar o encontro foi naquele dia. Aleluia. E a gente fez a prova, e eu tirei 8,5, a irmã Maria tirou 8. Eu acertei a questão de E quando passou esses dias, e eu fiz um convite à União de Tracunhaém para vir para Jardim 3, os 15 anos da União aqui em Jardim 3. Aí eu não fui para a faculdade, porque no outro dia Jesus abriu as portas, e eu comecei a trabalhar à noite, e eu disse que ia trancar Nazaré da Mata. Novamente. Irmãos, e naquele dia, eu não tive contato com a irmã Maíla, mas eu mandei um recado por alguém e disse, diga a ela, que no dia da união que vai vir, diga a ela que venha com o pai, a mãe dela está aqui, não foi isso que não me engano. Venha o pai, a mãe, a família, passa o dia todo na minha casa e de noite vai, com a união que veio de lá, né? E naquele dia eu fui trabalhar, tá claro, irmão, eu ia chegar em Tracunhaém, né? Chega lá, com a cara e com a coragem, sem ninguém conhecer minha família, sem conhecer, e ela veio, nós conhecemos minha família, e depois ela retornou, nós também não conversamos. Mas foi um dia que eu fui à faculdade, no dia 3 de setembro de 2007, e ali, irmãos, eu cheguei, a gente teve uma conversa,
disse, eu quero conversar com você. E aí a gente conversou e eu disse a ela que a partir daquele dia, eu não perguntei a ela se ela queria namorar comigo não. Eu disse, a partir deste dia você já é a minha namorada. Olha! Aleluia! Não foi assim, Maria? Foi! E ninguém viu a gente conversando de nada não. Aí foi um evento na faculdade, eu peguei na mão dela, entrei na quadra e disse, olha, a gente começou a namorar. Mas eu vou ter que ir lá na casa do seu pai. Sábado eu vou lá. E a gente entrou na quadra. E quando a gente entrou, a quadra parou. Ficou todo mundo assim olhando. Como foi? Vocês nem conversavam. Não é, irmãos? E Deus foi trabalhando e passou mais um período. E no terceiro período, do segundo para o terceiro, eu pensei, conversei com o meu sogro e disse a eles, eu não vou demorar a casar. Eu vou casar. Vou levar, combinei com o meu sogro, sentei com ele e disse, no dia do aniversário da minha sogra, que é agora dia 27 de janeiro, a gente prepara tudo e eu vou levar. E a gente se juntou, demos as mãos, e naquele domingo, quando chegou na sexta-feira, irmãos, eu tenho que lembrar isso, porque quando Deus fala, a gente tem que lembrar. E eu, trabalhando ali na análise, nessa época eu estava com pesa, e eu batendo análise, e ali eu fiquei calado. Não disse mais nada, não conversei com ninguém, mas eu estava conversando com o Senhor. E ele me perguntou a mim e disse assim a mim, tu estás tão calado hoje, o que é que está acontecendo? E vinha um que é crente na nossa igreja, e eu disse a ele, eu estou conversando com Jesus. Eu disse a ele, eu estou com Jesus. Aí ele, amém, foi embora. E eu terminei a análise, e eu disse, Deus, só são 4 meses, Deus. Está muito rápido. Esse negócio está muito rápido. Se tu não me deres um sinal, eu não irei noivar, Senhor. E a igreja aqui não sabia, porque se eu dissesse, eu, graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, eu me dou muito bem com meus irmãos e gosto de estar junto dos meus irmãos. E eu disse, por casamento, eu convido a igreja, nem quase toda, eu convido. Mas por levado eu não vou ter condições, então eu vou ter que ficar calado, porque senão todo mundo vai querer ir. E eu vá. E ali, irmãos, nosso presbítero estava lá, mas na sexta-feira, quando Deus, eu quero um sinal, Deus. Eu quero um sinal. Eu fiquei ali inquieto, mas eu e Deus, se tu não me deres um sinal, nós iremos fazer a festa da minha sogra, mas nós não iremos noivar, Senhor. Porque está muito rápido. Aí eu cheguei no sítio da oração do Jardim 3, e a irmã me deu a oportunidade, e Meliúda estava lá também neste dia, e quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, Deus começou a me tomar aquela igreja num poder muito grande, e no meio daquele poder, Deus deu uma visão a alguém que está aqui nesse recinto, aleluia, e ela olhava para mim e chorava. E ela não sabia de nada que eu ia levar, do que ia acontecer. E naquele grande dia, quando terminou aquele trabalho, ela chegou a me mandar nas minhas mãos e disse, meu filho, eu não sei qual é o sinal que você estava pedindo a Deus. Mas quando você estava ministrando a palavra, eu vi uma rosa muito bonita, que eu nunca vi aqui na terra. E ela se abria diante de nós. E eu me bênção material e bênçãos espirituais. Cadê que me
ele ainda fala, ele mostra. Aleluia! Agora ele mostra quem ele quer e fala através de quem ele quer. Aleluia! Porque ele é soberano. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ela disse, sai, grite! Deus está neste negócio! E a gente louvou, o pastor estava, quem estava lá, o nosso coordenador teve as atividades não pôde ir, mas os nossos presbíteros foram, alguns presbíteros, e quando nós chegamos ali, foi aquele banquete tão maravilhoso, e quando passou, irmãos, uma semana, eu voltei ali, pois era período de carnaval, e eu estava ali, irmãos, naquela cidade, voltei para ficar com meus sogros, meu pai também foi, e eu louvo a Deus, porque eu cheguei naquela cidade, honrei ao nome do Senhor, honrei a palavra de Deus. Os que jovens estão aqui sabem disso, não é? As pessoas que não comungam daqui conosco, mas sabem que o Senhor, ali na faculdade, aonde nós chegamos na cidade, nós sempre estamos ali juntos, reunidos na presença de Deus, e muitos ficaram dizendo, é Deus que faz isso. O povo de Tracuiaém disse, foi Deus que fez isso. As pessoas da faculdade disseram, Deus faz. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E nós fomos, irmãos, e quando chegamos lá, eu e a irmã Maíra sentamos, pois a sua avó Jesus guardou naquela semana de carnaval, naquele período, e nós ficamos ali conversando, e eu disse, nós iremos casar este ano. Mas a gente não tem condições. Mas eu disse, nós iremos casar este ano. No dia 27 de dezembro, nós iremos casar. Irmãos, nós não tínhamos um centavo para fazer o casamento. Meus pais estão aqui, meus filhos também estão aqui, e eles sabem que as nossas condições eram muito poucas. Mas eu tinha uma promessa. Aleluia! Aleluia! Eu tinha a promessa de Deus! E naquele dia, nós combinamos que nós iríamos os votos, e ali nós decidimos, minha esposa decidiu que a maior parte dele seria branco, que a cozinha seria branca. Aí eu disse, coloca uma laranja. Não, tudo branco. Irmãos, Deus é detalhista. Ele se preocupa com os detalhes. E eu vi, irmãos, de lá, o sepultamento foi uma terça-feira à tarde, e eu vim para o último estudo do período de carnaval, de doutrinas, e quando eu cheguei ali na Nova Esperança, que eu estou tirando a oferta, uma irmã segura na minha mão e diz assim, Deus é grande. Ele só faz coisas grandes e Ele está neste negócio. Aí eu disse no meu coração, as pessoas olham lá para a aliança da gente e começam a dizer coisas. E no caminho, o Senhor preparou uma outra irmã, e quando eu vinha para a minha casa, que não estava no culto, também da esperança, e aquela irmã, quando eu ia passando, ela segurou na minha mão novamente e disse, eu já te disse que eu estou no negócio. Sou eu dono do ouro, sou eu dono da prata, eu uso quem tem, eu uso quem não tem, abre a mão, porque eu vou usar. Eu vou usar quem tem, eu também vou usar quem não tem, e vou colocar nas tuas mãos. Aleluia.
Vou te surpreender neste lugar. Pois o meu desejo naquela época era sair deste lugar. Deus sabe o desejo do meu coração. E, irmãos, e Deus usava aquela irmã e dizia: não é o tempo. No meu tempo, eu te levarei mais além. Mas não é o meu tempo. Vou te surpreender com algo neste lugar. Então, somente fecha a boca, junta os pés, desce na minha presença, busca e fecha a boca. E diz assim para mim: o que eu vou te surpreender, tu vai ficar sem palavras. E Deus vai mudar o teu coração e os teus pensamentos. E ele disse, é o Senhor usando a irmã disse: vou eu mandar todos os teus mortos. E tu não bastará um centavo. Aleluia. E para tu saber que eu sou o Senhor, que estou falando contigo. É tudo branco assim, porque Deus está me mostrando, dizendo como havia escolhido do outro lado. Irmãos, Deus foi abrindo as portas, Deus foi mandando, Deus mandou, e a gente já estava no terceiro período, e eu e Nazaré. No quarto, e eu e Nazaré da mata. Quem não ia ficar lá, hein, irmãos? Aleluia. E aí, no final do quarto período, nós casamos, e por falta de espaço lá, eu casei antecipado. Em vez de ser dia 27, eu tive que casar dia 20 de dezembro, que agora em 2010 fez 2 anos, debaixo do sangue de Jesus, que nós estamos trabalhando na obra de Deus. E não estamos dando trabalho debaixo do sangue de Jesus. Aleluia! Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso em nossas vidas. Amém, irmãos? Não é porque somos bonzinhos, é porque a misericórdia dele alcança nossas vidas. E nós casamos, vamos trabalhar e trabalhar na obra também. E ali, irmãos, começou as dificuldades. E ali a gente indo para Nazaré da Mata, muitos os dias, muitos livramentos o Senhor nos deu. Eu lembro um dia que o Senhor disse assim para mim: eu saí do sítio de oração do Jardim 3, porque era o mais próximo e a minha folga sempre na sexta-feira à tarde. Eu não trabalho e eu saía com a irmã, sempre lá, não é isso, não é assim. E eu saía correndo, eu e lá, olha, Iraci, a gente tem que ir agora. Deixa a irmã assim e livramento. Irmãos, e quando eu cheguei naquele ônibus, eu disse para as pessoas que estavam perto de mim, e eu disse: vamos cantar, porque neste dia o Senhor vai nos dar um grande livramento. Irmãos, e a gente foi cantando, e passou São Lourenço da Mata, e passou Paudalho, e quando chegou na cidade de Carpinha, o ônibus perdeu o freio e entra com tudo, irmãos, dentro da praça, e nós ficamos cantando ali, olhando, e eu disse: Jesus, o teu sangue, ele tem poder. Aleluia! E passou-se o quinto, o sexto período, e Deus foi trabalhando na nossa vida, trabalhando também na faculdade, e quando chegou, irmãos, no último período, aleluia, foi tão difícil para nós, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E eu disse: Deus, aleluia, se tu me der vitória, Senhor, a minha esposa, engraçado, irmãos, que eu pedia para Jesus dar vitória a ela, porque em uma madrugada ela ficou tão aflita por causa dessa monogramia, que eu disse: Deus, dê vitória a ela, Deus. Se o Senhor não quiser me dar vitória, eu fico mais um tempo, mas dê a vitória a ela. E ela chorou a noite toda, dizendo que ia desistir, dizendo que não ia mais adiante, porque não tinha condições. E pela manhã ela ligou para a mãe dela e pediu oração. E eu disse: Maíra, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te dar vitória, porque a bênção de Deus
sobre as nossas vidas. Aleluia! Meu Deus! Eu digo aos irmãos, eu olhava e não enxergava. Aleluia! Muitas vezes a gente ficava sem passagem por tantas coisas que aconteciam. Eu dizia, Deus, tu és poderoso, tu és grande, aleluia. Eu não tenho vergonha de dizer esta igreja, por tantas dificuldades que nós enfrentamos, mas a mão do Senhor, a mão grande, aleluia, nos ajudou, colocou sobre as nossas mãos. E eu disse, Deus, também vai ter todos os eventos da formatura. Eu e a minha esposa, nós somos dois. E eu quero participar de tudo, Jesus. Eu quero participar de tudo. Eu não tenho dinheiro, mas tu és o dono do mundo. Tu és o dono da terra. Eu sei que tu és grande. Eu sei que tu és poderoso. Né, irmãos? E eu sei que nós iremos participar de tudo, porque de uma forma tão tremenda, Deus proveu todas as coisas. Aleluia! E este culto, eu vou dizer aos irmãos, nós fomos, apresentamos o trabalho, eu ajudei ela numa parte do trabalho também. Venha cá, no nome de Jesus, a gente vai resolver isso. E ali, eu ajudei também no trabalho, na parte final, e nós vamos apresentar o trabalho. E eu espero que vai dar certo, eu disse, já deu certo, pelo poder do nome de Jesus. E naquele dia, irmãos, nós fizemos a monografia, entregamos, eu passei 10 dias sem dormir. Foi isso, meu marido. Teve uma festa na casa da minha sogra, da avó da minha esposa, e eu passei a noite todinha sentado. Não foi isso, meu filho? Eles dormiram, acordaram, e eu nem para tomar uma água, eu me levantei da cadeira. Mas entregamos o trabalho, e eu disse, Deus, tu és grande. A nota é 7. Eu quero 7, Jesus. E ali, irmãos, o Senhor permitiu, eu tirei 9 no trabalho. E para surpresa minha e alegria também do meu coração, porque eu disse a Deus, a irmã Maria tirou 9 mesmo. E eu disse, Deus, tu és fiel, Deus. Porque ela disse, eu vou desistir. Eu disse, você não vai não, porque a gente já chegou até o fim. Aleluia! Glória a Deus! E ali, irmãos, nós concretizamos para a glória de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, eu estava em casa e eu tinha este voto que eu tinha feito ao Senhor, deste culto, eu nem tinha dito ao meu pai, nem tinha dito à minha mãe, nem tinha dito à minha esposa, não tinha dito a ninguém. Aí Deus eu disse, Jesus, os gastos é muito grande. Mas, se tu me der vitória, eu vou dar um curso de ação de graça, antes de todos os eventos que vai ter na faculdade. Porque para ti, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda honra, que eu e Maria diminua, mas que ele cresça. Teve muita gente que disse, quando você entrar, você não vai querer nem falar com seus irmãos. Mas a mesma pessoa que começou nessa congregação, que entrou naquela universidade, eu continuei a mesma pessoa debaixo do sangue de Jesus. Porque aqui é tudo salvo! Quando o Senhor Deus é salvo e a honra é para Ele. É para Ele. Aleluia! E é por isso que hoje eu agradeço. Aleluia! E digo a igreja, continue orando por nós. E olhe também pelos meus amigos que continuam lá. Para Jesus continuar, muita oração, ore.
por aqueles estudantes que vão para Nazaré da Mata. E eu agradeço ao Ministério da Igreja, ao nosso coordenador, ao nosso pastor presidente, ao nosso presbítero, ao nosso diácono irmão Carlos, os cooperadores, as crianças, a união, o vocal, o conjunto, o ciclo da oração, as dirigentes, pelo cuidado, pela oração. Sabe por que eu estou nesse culto assim, graça? Porque vocês oraram. Aleluia. E Ele fez. Amém, irmãos? Eu agradeço. Muitas vezes eu dizia, irmãos, meu Deus, eu não vou poder ir para a ceia, porque eu tenho prova, né? E o Senhor ali, irmãos, proveu todas as coisas. E eu quero concluir, dizendo aos irmãos que eu também agradeço, porque Deus disse a mim que ia me surpreender neste lugar com algo que ia mudar o meu coração. Irmãos, e quando eu estava decidindo me mudar deste lugar, e eu tinha combinado com a Marília, tinha conversado uma história com ela, e ela disse assim a mim: para onde você for, eu irei com você. Para onde nós formos, a bênção de Deus irá conosco. Aleluia! Uma vez o irmão Jurandir chegou lá, a casa estava ainda em término, e ele perguntou a ela: irmã, se não der tempo de terminar a reforma, a senhora vai casar, irmã? E ela disse: eu caso e venho morar aqui, porque aqui é onde Deus me abençoou. Aqui é a minha bênção. Mas, e para surpresa nossa, o que Deus me surpreendeu foi a minha casa, irmãos. Pois, eu cheguei aqui neste culto, dizendo uma história a ela que nós íamos sair daqui, e eu sentei na mediação de estar as crianças, foi a festa do templo daquele ano, e o escalado apontou para mim e disse: você desmancha o que você fez. Porque ainda não é o tempo de você sair deste lugar. O Senhor vai te surpreender ainda com algo neste lugar. E ali eu comecei a procurar casa neste lugar, porque o Senhor disse assim naquele dia: se eles obedecessem, eu ia, mas eu ia voltar humilhado para este lugar, para fazer o que Ele tinha me ordenado. Irmãos, e ali eu saí daqui chorando, fui para casa chorando, e naqueles dias eu comecei a procurar casa, e eu não encontrei. E quando eu estou descendo a ladeira da casa da minha mãe, e comecei a vir com a cabeça tão baixa, o Senhor permitiu que uma jovem, eu parei e disse: olha, eu acho que eu vi uma placa na casa da sua avó. E ela disse assim a mim: vovó não quer vender a casa não. Quem quer vender a casa é a minha mãe. Portanto. Aí eu disse: é minha. E eu tenho dinheiro, irmãos. E eu tinha dinheiro para comprar casa. Teve alguém que disse a minha esposa: também você casou daquele jeito, porque você é filho de papai. E a minha esposa disse: é mesmo, filho. Filho de papai do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu não tinha condições. De repente, até um pouquinho que eu tinha, o Banco do Brasil entrou em Deus. Que era onde estava, para pagar tudo que tinha que pagar. E naquele dia, minha mãe muito aperreada, e alguém entrou em contato conosco, tomou parte do que estava acontecendo, e disse assim: eu empresto ele. Diga a Fábio que eu vou passar o cheque e vou emprestar o dinheiro a ele. Quando o banco sair de greve, aí ele paga. Irmãos, mas eu não tinha, irmãos. Não era isso que eu estava dizendo. E eu tinha, irmão, a festa, tudo. E eu disse: Jesus, tu sabe que era grande, que era dono do ouro, que era dono da prata. Aleluia. E alguém passou o cheque, entregou, eu comprei a casa. Aleluia. E o Senhor disse que está quentinho, que não tinha. Aleluia. E quando chegou no dia do meu casamento, eu quero dizer a igreja, e era ateu, não acredita em Deus. E quando chegou no meu casamento, que olhou assim, ficou olhando para as palavras, nunca tinha entrado em nenhuma igreja de qualidade e espécie nenhuma, mas naquele dia, aquela pessoa chamou eu e minha mãe e disse assim: olha, foi tão lindo, eu sou costumeiro a ir a tantas festas nos Estados Unidos, em vários lugares.
Mas esta festa foi tão diferente. A palavra foi tão diferente. O negócio foi tão diferente. Eu quero dizer a você, aquele dinheiro que eu passei o cheque, é presente de Deus. Que Deus abençoe. Deus vai coisa grande. Glória ao nome de Jesus. Quando o crente honra a Deus, Deus honra